Olá, eu sou Ricardo Alexandre e eu queria convidar você a assistir a palestra Como Nascem as Notícias. É uma palestra que eu criei em 2019, no final de 2019 mesmo, a gente gravou esse vídeo que você vai começar a assistir agora, e agora em 2020 a gente fez o seguinte, a gente transformou essa palestra num curso, um curso online com 4 aulas de 1 hora cada uma. O curso mais ou menos segue o roteiro da palestra, só que ele tem muito mais aprofundamento, ele tem mais exemplos, né? A gente mostra ali mais exemplos da imprensa, vai discutindo um pouco, tentando ler junto com o espectador, né? Essa palestra foi criada, aliás, para a gente conseguir ensinar futuras gerações. Ela foi apresentada em algumas escolas e tudo, sobre como o jornalismo, o conteúdo informativo profissional é feito e como a gente pode ler, como a gente tem de aprender a ler esse conteúdo para não ser enrolado, para não ser enganado e também para não cair nesse truque que hoje é cada vez mais comum de que tem que acabar com o jornalismo e que o bom mesmo é o Twitter das autoridades ou das marcas, seja lá o que for. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a palestra dividida em 5 partes, né? É o mesmo vídeo, só que dividido em 5 partes. A gente vai subir uma parte por semana, sempre às segundas-feiras, nesses canais. Então, por favor, siga esses canais, né? Se cadastre ali no Instagram, no YouTube, no Facebook também, para você ser avisado de quando a gente subir as partes novas, ok? E no final dessa sequência de partes da palestra, a gente vai subir o curso inteiro, né? Então fique ligado nesses canais, não perca nenhuma parte, deixe seu comentário também para a gente aprimorar o conteúdo. E é isso aí, espero que você goste. A semana que vem a gente volta. Olá, eu sou Ricardo Alexandre, sou jornalista, sou escritor. Eu escrevo profissionalmente desde 1994. Comecei a escrever num jornal de papel como esse. Depois de alguns anos trabalhando na redação do jornal Estado de São Paulo, trabalhei na internet, depois dali escrevi livro, fiz rádio, fiz roteiro para televisão, dirigi revistas independentes e em grandes editoras. E eu estou contando tudo isso porque nesse papo que a gente vai ter aqui, a gente vai falar sobre coisas que estão acima de veículos, que estão acima de se a gente está falando sobre jornais de papel, blogs, se a gente está falando de revistas, livros ou documentários. A gente vai falar sobre como nascem as notícias. E as notícias que estão nos jornais, que estão também nas revistas, que estão no celular que você compartilha com o seu grupo familiar. A gente vai falar sobre como a gente escreve essas notícias e como a gente lê conteúdo informativo. Então a nossa jornada aqui nesse tempo que a gente vai passar junto é dividida em 4 capítulos. A gente vai começar falando sobre os veículos ao longo do tempo, depois a gente vai falar sobre o método do jornalista, como é que o jornalista trabalha, desde ter a ideia até chegar nas mãos do leitor, ou do ouvinte, ou do espectador. Depois a gente vai falar dos novos problemas que a gente está enfrentando no século XXI. E a gente termina com 5 dicas preciosas para a gente se proteger dessa avalanche de comunicação e de informação que a gente está vivendo. Só que antes de continuar, a gente precisa fazer uma combinação aqui importantíssima sobre o que é notícia. Vamos usar uma definição boa tirada ali, uma edição tirada de alguns dicionários. O dicionário diz que notícia é um relato de uma informação nova, de uma situação atual ou de um acontecimento recente de interesse público. Ou seja, se eu digo para você, o céu é azul, isso é uma informação, mas isso não é uma notícia, porque não é um relato de uma informação nova, nem de uma situação atual. Mas se eu disser que o céu está azul ou que o céu vai estar azul de acordo com a meteorologia, isso é uma notícia, ok? Se eu disser, por exemplo, que eu acho que o Corinthians vai ser campeão esse ano, isso é uma opinião e não é uma notícia, apesar de eventualmente ser baseada em fatos e constatações. Se eu disser, por exemplo, que o maior problema do Brasil hoje é a burocracia, isso também é uma opinião, não é uma notícia, muito embora ela possa ser fundamentada com pessoas que estudam o assunto. Mas a gente não pode confundir o que é notícia do que é opinião,
do que é informação crua, ok? Agora, como se relata essa informação nova? Ou seja, como se relata uma notícia? A gente aprende que uma notícia se relata respondendo 6 perguntas fundamentais. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Você vai ver que isso não é papo de jornalista, isso é papo da definição do que vem a ser uma notícia. Olha só, vocês se lembram daquelas notinhas que circulavam em cidades do interior com notas de falecimento que eram distribuídas ou pelo caminhão ou pelo avião. Vamos ler comigo. É com pesar que comunicamos que faleceu na madrugada de hoje, 12 de fevereiro, o engenheiro José da Silva. Ele estava internado havia 4 dias na Santa Casa de Votuporanga devido a um infarto, mas não resistiu, vindo a óbito aos 75 anos. Ele deixa esposa e 2 filhos. A família receberá as condolências no velório municipal de Votuporanga às 14 horas. O enterro será realizado às 15 horas no cemitério municipal. Isso é uma notícia, porque a gente responde aquelas 6 perguntas. Outro exemplo. João e Maria retornam à casa dos pais. Aquele velho truque de a gente contar uma história de fantasia, um conto de fadas, como se fosse uma notícia. Os menores João de Oliveira, 10 anos, e Maria de Oliveira, 8 anos, retornaram à casa de seus pais, na Vila do Bosque, na manhã de ontem, 22 de agosto. Eles estavam desaparecidos havia 2 semanas. Ficamos aprisionados na casa de uma bruxa, declarou João. Era uma casa toda feita de doces, completou Maria. A polícia está desde o início da tarde fazendo o reconhecimento da área para localizar a casa da sequestradora. A gente viu 2 exemplos de notícias fictícias, mas que respondem às 6 perguntas fundamentais. O que, quem, quando, onde, como e por quê. É assim que a gente conta uma notícia. Isso, como eu falei, não é exclusividade dos profissionais de imprensa, mas sempre que você ouvir ou ver algo que se venda como uma notícia, jogue essas perguntas, essas 6 perguntas para esse conteúdo. Vai ser um excelente início de conversa para ver se a gente está falando de um bom conteúdo informativo ou de uma opinião disfarçada de informação ou de um artigo disfarçado de notícia.